Hoje vamos falar sobre o termo antissemitismo e por que ele se referencia só sobre judeus e não sobre outras populações semitas, quebrando a ideia de que uma pessoa de origem semita não judaica não pode cometer um ato de antissemitismo. Oi! Eu sou a Daphne Kleiman, mestre em Diplomacia e Conflito e coordenadora acadêmica do Hillel Rio. E aqui na Rai TV a gente fala sobre Israel, geopolítica e antissemitismo. Semita, de um viés linguístico, caracteriza aqueles que são judeus e árabes de uma região mais relacionada ao que seria hoje em dia o Estado de Israel, o Líbano, a Jordânia e regiões próximas do Oriente Médio. Essa é a definição aplicada de uma forma linguística e não política ou discriminatória. Quando a gente fala de discriminação antissemita, a abordagem é outra. Ela não se refere à determinação linguística, e sim à determinação racial, que passa a existir pela primeira vez no final do século XIX, determinada por um jornalista chamado Wilhelm Marr. Até o século XVIII, a discriminação contra populações judaicas era determinada como judeofobia, ou contra populações árabes contra o anti-arabismo ou islamofobia. Não existia o termo antissemitismo, porque o povo judeu não era visto como uma raça. Isso só passa a existir com o início de discriminações raciais, em que o termo judeofobia é trocado por antissemitismo. E de acordo com seu criador Wilhelm Marr, ele é determinado apenas para judeus. E se você quer entender exatamente por que, a gente já falou sobre isso aqui na Rai TV em outro vídeo, então é só clicar para assistir. Mas por que isso é importante? Porque hoje em dia muitas pessoas tentam falar que por elas terem uma origem semita, de acordo com o viés linguístico, elas não podem cometer atos de antissemitismo, dizendo que Israel não tem o direito de existir ou que sionistas não merecem sequer terem o direito à vida, que o dia 7 de outubro foi justificado porque eles vêm de uma origem árabe, tal qual seus vizinhos. Mas essa determinação não é relevante dentro do campo do antissemitismo. E a melhor forma da gente entender por quê é ver o tratamento das populações semitas durante o Holocausto. Semitas, se a gente considerar ambos judeus e árabes, foram discriminados de formas muito diferentes durante o Holocausto. E eu digo diferente porque um grupo terminou em campos de concentração e um outro grupo tomando chá com Adolf Hitler, o líder do partido nazista. E se isso não diferencia o antissemitismo de outro ódio, eu não sei o que diferencia. No Holocausto, 6 milhões de judeus foram assassinados sistematicamente pelo regime nazista, ou sendo levados para florestas e exterminados em valas, ou em campos de concentração através de câmaras de gás, ou até queimados vivos, sem pudor. Esse era o destino de qualquer judeu da Europa, independente do seu status social, de classe ou da sua definição realmente religiosa ou étnica. Se você tinha qualquer conexão com o judaísmo, parentes judeus ou se identificava com essa religião, você só tinha uma solução, e era a morte. Essa era uma forma de discriminação contra uma população semita. E os árabes? O que aconteceu com eles durante o Holocausto? Bom, diferentemente do que se pode imaginar, eles eram grandes aliados do regime nazista. Hitler encontrou em líderes religiosos através do mundo árabe inteiro grandes aliados que não só estavam dispostos a entregar sua população judaica do Iraque e de lugares como Jerusalém e o mandato britânico da Palestina, como também líderes que convidavam o regime nazista a participar de conquistas do Oriente Médio para exterminar a população lá mesmo. O principal líder, Haj Amin al-Hussein, o grande mufti de Jerusalém, e o segundo líder religioso mais importante do mundo islâmico na época, só depois do líder religioso da Arábia Saudita, era um grande amigo não só de Hitler, mas também de Himmel e Goebbels, pessoas que orquestraram o Holocausto e eram pioneiros dessa ideologia racista. Ele incitou diversos massacres contra os judeus do mandato britânico da Palestina, onde ele morava. E uma vez que foi exilado, ele se encontrou na Alemanha nazista, empregado por Hitler para ser um propagandista do exército. Então, o Hitler usa desses líderes árabes que eram a favor do nazismo para fazerem propaganda para muçulmanos europeus, que até então viviam em paz com seus vizinhos, começam a ser radicalizados, misturando sua religião com uma ideologia europeia, racista e antissemita. Então, como muçulmanos poderiam ser antissemitas se eles também são semitas? Bom, porque o termo não se refere a eles, não se refere aos árabes, se refere apenas a judeus. E isso está claro pelo número de mortes que a gente vê resultando do Holocausto e a forma que o antissemitismo se manifesta até hoje, contra apenas um povo, uma etnia e uma religião. Gostou do vídeo? Então se inscreve aqui na Rai TV e dá like para mais.